você escreveu o livro à mão, esse livro era composto fotograficamente, e aí eram feitas provas daquela composição, e essa obra era trazida para o autor, que fazia então a correção das provas, né? Depois a correção das provas modificava as matrizes e o livro era impresso. Então era provável mesmo que uma boa parte do livro já tivesse impressa, porque isso vai vindo aos pouquinhos assim, e é por isso que esse livro é um livro profundamente inserido nessa confusão política, porque Stendhal, o autor, era um sujeito simpatizante de Napoleão Bonaparte, porque via em Napoleão Bonaparte assim, uma vitalidade que a França tinha. Napoleão Bonaparte até hoje é o francês mais emérito, né? Nenhum outro francês na história da França tem o mesmo prestígio que Napoleão Bonaparte. Nem Santa Genoveva, nem Carlos Magno, embora esse acho que não dá para chamar de francês ainda, né? Embora fosse franco já, possivelmente era francês já, nem Charles Aznavour, nem a Brigitte Bardot. Então, na verdade, o Napoleão é o francês mais qualificado que há, né, até hoje. Então, o Henri Belle vai contar nessa história, o Stendhal, né, vai contar a história de uma personagem chamada Julien Sorel. Julien Sorel é um rapaz que mora numa cidade chamada Verrières, que é uma cidade falsa, não existe a cidade. Ele inventou uma cidade chamada Verrières, onde estão em luta todos os acontecimentos políticos derivados dessa enorme mudança de regime político na França. Então, na França existem grupos que estão em combate, né? E esse Verrières é mais ou menos como o próprio Stendhal, é um sujeito cujo ídolo existencial é o Napoleão Bonaparte. Ele vê o Napoleão Bonaparte como sendo a pessoa mais importante do mundo. E aí há uma série de acontecimentos. Esse Julien Sorel, ele é um jovem de uma família de gente muito tosca. O pai dele é um sujeito de boa condição de vida, tem lá uma espécie de marcenaria, mas ele não se parece com seus irmãos. Os irmãos dele são todos mais ou menos com o mesmo jeito, assim, gente mais grosseira, assim, que quer passar a vida inteira lidando assim com trabalhos manuais. E ele, o Julien Sorel, não, ele é um sujeito assim que tem um excepcional nível intelectual, tão grande que ele sabe dezenas de trechos da Bíblia em latim de cor. E ele, então, tem um nível intelectual muito alto. Ele foi ensinado, primeiro por um padre, depois por um médico, que o adotaram intelectualmente e deram a ele uma educação que não só os próprios pais não têm, na verdade não tem mãe, ele é órfão de mãe, mas que o torna uma pessoa cultíssima dentro do ambiente social em que ele vive. Tão culto ao ponto de ele ser ambicionado como preceptor de crianças, porque naquela época, nós estamos falando aí de 1820, 1830, primeira metade do século XIX, não havia esse negócio chamado escola universal obrigatória. Quer dizer, havia escolas públicas já, etc., mas ninguém tinha que mandar o filho para a escola nenhuma. Então você, na prática, podia educar o filho por sua própria conta. Então fazia isso como? Através de preceptores. Se contratava alguém que dava aula para os filhos. O próprio Stendhal teve um preceptor assim, o padre Rayana, de quem ele guarda durante toda a sua vida um ódio exemplar. Porque ele pegou um horror aos jesuítas por causa desse Rayana. Então, durante todo o livro, os jesuítas serão tratados como monstros e comparados com os jansenistas. Jansenistas era um grupo, digamos, não era uma ordem, mas era um movimento católico que havia nessa época, muito forte ainda na França, e que queria voltar a um catolicismo menos romano, tinha uma certa parecência de protestantismo, assim, embora não fosse, era catolicismo, mas queria um catolicismo menos rico, menos vistoso, queria alguma coisa mais humilde, dentro dos princípios de Santo Agostinho, da ideia, né, do modo como Santo Agostinho, e esse padre Jansen, que foi o autor do jansenismo, era um padre agostiniano, da ordem agostiniana, do mesmo modo que Lutero também era.
Lutero também era um padre agostiniano. Então, há durante toda a história uma briga surda entre os jesuítas, que são os homens maus, manipuladores. Os jesuítas têm fama de todo tipo de conspiração. Vocês sabiam, mas até mesmo a tese de que foram os jesuítas que afundaram o Titanic. Não sei se vocês sabiam disso, mas existe essa teoria. Tá? Aqui se vingar de um fulano lá que eles queriam matar, entendeu? Quer dizer, de maneira cara de se vingar de alguém, né? Mas obviamente que é bobagem, né? Mas há na Igreja Católica um mito dizendo que quem dirige a Igreja Católica não é o Papa, mas é o Papa Negro. O Papa Negro é o superior dos jesuítas. Nunca ouviram falar disso? O Papa Negro seria o principal, né? Seria ele que mandaria na Igreja Católica. Não, o Papa não manda nada. Também é mito, tá? Também é mito, não vamos levar isso a sério. Mas, enfim, os jesuítas são os padres maus e os jansenitas são os padres bons que tentam ajudar o Julian Sorel. Então, para resumir essa ópera, né? Temos aí uma cidade interior da França, aí um prefeito que é tipicamente alguém que não tem origem nobre, mas que ascendeu com as modificações da Revolução Francesa. Esse homem chama-se Monsieur de Renard, nome da família Renard, casado com uma senhora, uma moça, um casamento que aparentemente não é grande coisa, e esse prefeito aí, então, precisa de um preceptor para os seus filhos e vai, então, contratar logo o Julian Sorel, que é o filho educado de um homem viúvo que tem lá uma marcenaria e é um sujeito, assim, ascendente também economicamente. E essa história começa, então, nessa circunstância em que há uma luta entre jansenistas e jesuítas e que há, então, todas aquelas confusões derivadas do fato de que a França havia saído de uma monarquia absolutista para se tornar um país dirigido por um monarca constitucional, ou seja, um monarca com limitações muito grandes da sua ação. Havia havido, no entanto, duas vezes antes disso, havia acontecido o tal das guerras napoleônicas, 2 episódios de guerras napoleônicas seguidos de 2 exílios, sendo o segundo fatal. Está claro para vocês esse contexto? Eu nunca sei se parece minimamente claro, mais ou menos. Tá? Alguém tem alguma dúvida assim que acha terrivelmente dolorosa? Mas no dia que eu conheci da história, hoje o HD quase encheu. Tá bem, né? Bom, então é assim, tá? Durante o tempo aí que a gente for lendo, a gente vai estudando isso. Então eu queria muito pedir aqui auxílio agora da Inês, por favor. A Inês vai nos ajudar aqui lendo em texto. Essa história é um pouquinho lenta, um pouquinho longa demais, para que a gente possa ler inteira. Mas eu fiz um pouquinho de economia na cronologia, vocês repararam, né? Para a gente poder ganhar mais tempo para cuidar do texto em si. Então, se vocês acompanharem comigo, eu leio aqui o prólogo, o resumo da narrativa. Stendhal, que é um nome alemão, que foi adaptado pelo Henri Beyle, que é o nome verdadeiro de Stendhal, nascido em 1783, portanto, 6 anos antes da Revolução Francesa, que vocês nunca mais vão esquecer, que é 1739, tá? O outro em 1842. Stendhal teria escrito Vermelho e Negro a partir de fatos que ele teria lido na Gazeta dos Tribunais. No caso real, Antoine Berthet, seminarista originário da pequena cidade de Prangles, teria sido guilhotinado em Grenoble, no dia 23 de fevereiro de 1928, por tentativa de homicídio de uma certa senhora Michaud. O romance teria sido, ele deu no jornal esse negócio e ele inspirou-se nessa história real para fazer a história do Vermelho e Negro. O romance teria sido concebido em outubro de 29 e o nome original trocado de Julien para o nome original do livro seria Julien. Mas ele trocou para Vermelho e Negro em maio de 1830. Em maio de 1830 houve aquela revolução que derrubou a restauração, né, que derrubou o Luís XVIII. Né? Na medida em que, escrevendo, Stendhal ia enviando os originais a seu editor, que os ia imprimindo, de modo que em julho de 1830
quando dos 3 dias gloriosos, são 3 dias de revolução, tá? As provas estavam sendo corrigidas. O editor de Stendhal, prudentemente, para minimizar o subtítulo do livro Crônica de 1830, porque ele havia feito o livro mais ou menos para contar, ligado à situação que estava acontecendo, né? Então, o editor, para tentar desvincular o livro com os acontecimentos políticos, faz constar a advertência. Essa obra estava prestes a ser publicada quando os grandes acontecimentos de julho imprimiram a todos um rumo pouco favorável aos jogos da imaginação. Temos certeza, temos razão para crer que as páginas seguintes foram escritas em 1827. Para o crítico literário Erich Auerbach, O Vermelho e Negro é o primeiro romance a misturar ficção com fatos históricos contemporâneos. A mais importante afirmação sobre esse livro é que a gente tem a impressão de que antes desse livro nenhum outro romance havia sido escrito. Porque essa é a fórmula do romance moderno. É a análise psicológica da personagem, a compreensão do modo como ela pensa e da interação entre as personagens e a vida mais ou menos real. Então, pode-se dizer que o Stendhal, e depois um pouquinho mais tarde, o Gustave Flaubert com Madame Bovary, tenham sido os inventores da fórmula do romance moderno, que é o romance que até hoje existe aí mais ou menos. Claro que tem aí modificações A e B, mas é mais ou menos a mesma fórmula. Então lembrem que o herói da história chama-se Julien Sorel, que é um jovem de 17, 18 anos, ele tem uma capacidade incrível de impressionar as mulheres. Ele pertence a uma família muito diferente dele, e ele então, um sujeito de formação intelectual alta. Ele sabe de cor enorme número dos trechos da Bíblia, em latim. Sabia latim, o que o tornava uma pessoa excepcional. Então, é a saga A Vida de Julien Sorel, que nós vamos entender hoje aqui, e que vamos interpretar para entender o quê? Quem é que nós queremos entender de verdade? Queremos entender a nossa própria vida, e não a vida do Julien Sorel, que é apenas um pretexto para entender a nossa própria. No fundo, é só o que nós queremos é entender melhor a nossa vida. Não é isso? Tá? Muito bem. Então, Inês, você está pronta? Então, se você estiver pronta, por favor, tá? Livro 1, capítulo 1. Uma cidadezinha. A pequena cidade de Verrières, no Jura, vive da economia das serrarias e de uma fábrica de tecidos estampados chamada Mulhouse. O prefeito, empossado em 1815, é o senhor Renal, proprietário de uma fábrica de pregos, mas que tem vergonha de ser industrial. Para expandir os jardins de sua propriedade ao longo do rio Doubs, o senhor Renal compra uma área do vizinho, o senhor Sorel, proprietário de uma serraria e pai de 3 filhos. Entre eles está Julien Sorel, um jovem estudante de teologia que havia sido adotado intelectualmente pelo falecido cirurgião morto da cidade. Este homem, no final da vida, havia morado na casa dos Sorel e seus primos e havia deixado de herança seus livros para Julien. Com o negócio, o velho Sorel, camponês duro e teimoso, torna-se relativamente rico. É todo mundo novo rico aí, entendeu? O prefeito é um sujeito que tem vergonha de ser industrial, porque ninguém tinha nobreza por ser empresário nessa época, que tinha que ter ligações aristocráticas, ele não tinha. Então ele cresceu, viveu ganhando a vida porque era empresário, mas tinha vergonha de ter ganho a vida assim. O pai do Julien Sorel é um sujeito assim, brutamontes, que tem lá uma serraria e vende um terreno para o novo rico do prefeito e fica também riquinho. Então é todo mundo aí novo rico. Quer dizer, aquele mundo antigo dos privilégios da aristocracia pré a Revolução Francesa está declinando e estão nascendo novas pessoas, novas classes. Há uma substituição. O dinheiro está trocando de mão. Vamos dizer assim, o dinheiro e o poder está trocando de mão. É o que está acontecendo aí em Verrières, que é uma cidade que não existe, é apenas uma cidadezinha fictícia. Lembro a vocês que não é qualquer coisa que não esteja clara, por favor, interrompam, que eu explico melhor, porque como vocês não leram o livro, é claro que há detalhes, modos de explicar aqui que possam ser obscuros. Eu explico melhor porque eu li o livro.
Então eu conto para vocês detalhes. É claro que eu não vou contar intimidades das vidas das pessoas aqui, porque eu não sou o Leão Servo, né? O Leão Lobo lá da televisão, contando fofocas sexuais, entendeu? Por mais que tenha me obrigado aqui no último curso a fazer revelações, me envergonharam muito, fiquei vermelho daqui dos demônios. Tá vendo? Muito bem. Então vamos lá, tá? Continuando. Capítulo 2, um prefeito. Stendhal nos descreve o belíssimo passeio de Verrières, chamado Alameda da Fidelidade, cujos plátanos são podados despropositadamente todos os anos por ordem do prefeito. A vontade do senhor prefeito é despótica e 2 vezes por ano todas as árvores que pertencem à comuna são amputadas impiedosamente. Ficamos também sabendo do ambiente pragmático da cidade, onde reinam o utilitarismo e o dinheiro. Eis a última palavra em Verrières: dar lucro. É a frase que, por si só, representa o pensamento habitual de mais de 3/4 dos habitantes. Neste momento da narrativa, os notáveis da cidade temem a presença ali do senhor Appert, inspetor parisiense, que poderia dar informações comprometedoras sobre a administração local para os jornais liberais. O que o Stendhal quer nos dizer com isso é que o ambiente na cidade é um ambiente burguês, pequeno burguês. Isso é uma novidade, porque até então não havia isso, né? Às vezes na Revolução Francesa não havia pequena burguesia. Ela foi feita por um grupo de interessados em pegar mais poder de todo tipo, de toda a extração. Não foi a burguesia que fez a Revolução Francesa, ela não existia como tal. Mas há aí já a implantação clara de um clima burguês, que é o clima das pessoas que estão interessadas assim, fundamentalmente em lucratividade, em dinheiro, enfim. E aí está todo mundo morrendo de medo, porque vem o inspetor de Paris, e esse inspetor de Paris pode dar informações aos jornais sobre desmandos da administração local, quaisquer que sejam eles. Então há uma certa tensãozinha na cidade. Né? É assim que começa a história. Então, Inês, por favor. Capítulo 3, de Bem dos Pobres. Eu preciso corrigir o francês depois de comentar. Tá bom. Tá, ok. Appert é conduzido na inspeção pelo abade Chelan, o cura local. Traição que as autoridades locais prometem vingar com sua destituição do cargo. O abade, idoso de 80 anos, depois da morte do cirurgião Mor, havia adotado Julien Sorel e o convencido a estudar teologia, embora o jovem tivesse desejado seguir a carreira militar, se sua condição social o tivesse permitido. Ele não pode ir para o exército porque ele é um sujeito sem pedigree. Como é que ele vai ser oficial do exército se ele é filho de um dono da serraria? E é essa a razão pela qual o livro chama Vermelho Negro, porque a dúvida essencial do Julien Sorel é sobre se ele vai ser militar, usar, portanto, a farda vermelha do exército napoleônico, ou se ele vai ser padre, portanto, usar a batina preta. Entenderam qual é o sentido agora do título Vermelho Negro? Obviamente que uma pessoa que tem dúvida entre essas duas carreiras, o fato dessa dúvida existir é muito revelador, né? Não precisamos nem debater isso agora, vocês guardem, por favor, esse elemento. Um sujeito que não sabe se casa ou compra uma bicicleta, é mais ou menos a mesma dúvida, né, que há entre essa dúvida aqui, entre ser padre ou ser oficial do exército. Não é a dúvida que ele tem, né? Essa é a dúvida que ele tem, mais ou menos, essa dúvida do jeito que está aí é muito reveladora. Então o padre Chelan, que era amigo do Julien, que era um padre jansenista, obviamente, todos os padres bons são jansenistas, todos os padres maus são jesuítas. E esse padre Chelan havia adotado o menino quando o cirurgião morre, e aí havia ensinado o que ele sabia de teologia. E esse padre aí é que está trazendo, ou melhor, não que ele tenha trazido, mas ele era o cicerone dos tais inspetores parisienses, o que faz com que aquela pequena burguesia que está ali no poder já coloque o padre na lista negra. Com isso, o Stendhal está só querendo nos incompatibilizar, nos antipatizar para com o senhor de Renard, com o prefeito e demais autoridades, né? Obviamente. Mas continuamos. Como forma de afirmação social contra seu maior adversário, o senhor Valenod, o rico diretor do asilo, o prefeito decide contratar Julien Sorel como preceptor de seus filhos.
Faço questão absoluta de ter em casa o Sorrel, o filho do serrador de tábuas, disse o senhor de Renal. Ele cuidará das crianças que estão começando a ficar muito endiabradas para nós. É um jovem padre ou coisa que o valha, bom latinista, e fará que as crianças progridam, pois tem um caráter firme, segundo o cura. Ele é um seminarista, ele não é padre, tá? Ele apenas estuda teologia. A senhora de Renal, uma alma bondosa, contrasta com as senhoras locais pela sua simplicidade, deixando escapar as melhores ocasiões de fazê-lo, o marido, comprar belos chapéus em Paris ou Besançon. No fundo, aborrece-se com o marido, mas não tem coragem de admiti-lo. Então aí aparece uma personagem nova, que é a senhora de Renal, que é mais velha que o Julian. Ela deve ter assim uns 30 anos, ele tem uns 17, 18, e que é uma mulher assim um pouco infeliz com o casamento. O marido não é grande coisa, mas ela é, por outro lado, uma pessoa assim com, digamos assim, com uma certa atitude de seriedade na vida, não tem assim não é uma mulher aí coquete, né? É isso que se quer dizer com isso, né? E aí então esse casal resolve contratar o Julien Sorel, que é esse menino, para ser preceptor na sua casa. Muito bem, continuamos. Capítulo 4. Um pai e um filho. Para contratar Julien, o senhor de Renal negocia com o senhor Sorel na serraria. Do mesmo modo que, por ocasião da venda do terreno, o velho madeireiro arranca condições excepcionais do prefeito. Ao procurar o filho para comunicar-lhe o acordo, o senhor Sorel encontra lendo o Memorial de Santa Helena. Lê aqui embaixo. Pode ler. Obra do Conde de Las Casas, que acompanhou fielmente os últimos dias de Napoleão em Santa Helena. Esse livro é um livro famosíssimo, existe, né? Memorial de Santa Helena, em que esse nobre foi o Lorde Camarista, né? O Chamberlain, como se diz em inglês, que acompanhou Napoleão até o dia da morte. E ele escreveu então um livro recontando todas as conversas que teve com Napoleão, lá em Santa Helena. Então, por aí nós notamos que para o Julien Sorel, o Napoleão é uma espécie de herói, né? Herói. Para Stendhal também era uma espécie de herói, né? Representava um modelo, assim, alguém alguém a ser admirado antes de mais nada. É isso, tá? Continuando. No lugar de vigiar a serra. Com um tapa, o velho Sorel derruba o livro predileto de Julien, que cai nas águas do riacho. Outro tapa derruba o filho da viga em que estava lendo. Fica clara a rejeição familiar a Julien. Nada era mais antipático ao velho Sorel. Talvez tivesse perdoado a Julien o porte esbelto, pouco apropriado ao trabalho pesado e tão diferente daquele dos irmãos mais velhos. Porém, a mania de leitura lhe era odiosa. Ele mesmo não sabia ler. Julien era um rapazinho de 18 a 19 anos, de aspecto frágil, com traços irregulares, porém delicados, e um nariz aquilino. E essa descrição aí é que explica por que é que as mulheres todas se apaixonam por Julien Sorel. Ele tem um certo ar assim de indefeso. Tem uma certa mistura de beleza feminina no homem, né, com uma certa fragilidade, que acho que as mulheres ficam todas assim maternalmente apaixonadas por ele. Assim. Essa é a minha teoria vai explicar por que todo mundo adora o Julien Sorel. Por exemplo, aqui daqui a pouquinho haverá mulheres aqui se atirando no chão aqui de paixão pelo Julien Sorel, garanto aqui, tá? Tenho certeza que vocês verão essas cenas seguramente acontecerem daqui a pouco aqui na nossa leitura. Tá? Então esse menino aí vai agora largar a sua família de grosseirões para ser preceptor na casa do Monsieur de Renal, do senhor de Renal, que é o prefeito de Verrières, que é uma pessoa por quem ele tem um grande desprezo, porque é apenas um novo rico à revista, um fulano que com aquele prédio ficou rico. É um pai dele, né? Parece com o pai dele, né? Esse senhor de Verrières. Por favor, Inês. Capítulo 5. Uma negociação. O velho pai anuncia a Julien seu destino. Sabe Deus, maldito preguiçoso, disse-lhe o pai.
se algum dia você vai ser suficientemente honrado para me pagar o preço da comida que lhe adianto há tantos anos. Pegue seus trapos e vá para a casa do prefeito. Bacana, né? Nossa, tudo assim, super boa. Tal. Julian, influenciado pela leitura das Confissões de Rousseau, só consegue declarar que não aceitará comer com os empregados domésticos. O que faz com que vocês tenham percebido agora, pela primeira vez, que um dos traços da personalidade do Julian Sorel é o quê? Orgulho, né? Ele é orgulhoso, não é isso? Tá? Então lembrem disso depois, para a gente entender a obra. Tá? Vamos lá. Estão entendendo a obra? Estão gostando da história? É uma história magnífica essa. Tá? Então vamos lá, continuamos. A caminho de se instalar na propriedade do prefeito, Sorel desvela seus projetos ambiciosos. Fazia muitos anos que Julian não passava nem uma hora de vida sem lembrar que Bonaparte, tenente obscuro e sem fortuna, se tornara senhor do mundo com a espada. A ideia o consolava de seu infortúnio, que julgava grande, e redobrava sua alegria quando a tinha. E ainda, hoje em dia vemos padres de 40 anos receber 100 mil francos de vencimentos, ou seja, 3 vezes mais do que os famosos generais de divisão de Napoleão. Na igreja, a caminho, encontra um recorte de jornal. Detalhes da execução e dos últimos momentos de Louis Genrel, executado em Besançon. Julien impressiona-se com a semelhança dos sobrenomes. Vocês têm a sensação de que ele é uma pessoa ambiciosa? É preciso explicar um pouquinho isso, que vocês hoje, a gente tem uma percepção de padre como sendo um ser pobre, né? Mas o problema é que quando, durante a Revolução, antes da Revolução Francesa, no Estado absolutista, havia três estados na França. Havia a aristocracia, que tinha um certo conjunto de privilégios, havia o clero, que também tinha privilégios, então os padres recebiam vencimentos altos, porque os padres tinham benefícios eclesiásticos, quer dizer, eles dominavam certas propriedades, exploravam propriedades. Não era como a gente vê um padre hoje, que é uma pessoa humilde, assim, que apenas cumpre a sua obrigação e tal. Então, a carreira eclesiástica não era uma carreira destituída de vantagens econômicas, como é hoje, né? Quer dizer, hoje em dia ninguém vira padre para ficar rico. Se quer ficar rico, tem que virar pastor e abrir uma empresa, né? Agora, se você quiser ficar rico como padre, não dá, porque os padres não ficam ricos, porque os padres fazem voto de pobreza. Não que tenham obrigação de fazer, mas na prática fazem todos. Com a maioria, porque o voto de pobreza não é obrigatório. O que é obrigatório é o voto de castidade. Mas a maioria dos padres fazem voto de pobreza, e os pastores não fazem. Então, naquela época, havia lá uma situação completamente diferente. Então, o Julian Sorel está sempre perguntando assim o que vai fazer da vida dele, né? Ele tem 17, 18 anos, que ele tem a vida na sua frente, tem toda a vida à sua frente, tem muita expectativa da vida, e vai ir agora lá para a casa do prefeito. No entanto, no caminho, ele encontra um recorte de jornal em que um determinado Louis Genrel, que parece ser um anagrama de Julien Sorel, é morto em Besançon, executado em Besançon. E isso lhe faz correr um pequeno frio na espinha, que, de modo geral, atribui-se a alguém que está pisando sobre o seu túmulo. Nesse caso aqui, literalmente. Continuamos, vamos lá. Capítulo 6, o tédio. A senhora de Renal esperava alguém mais velho e autoritário. Ela imaginava a mais desagradável das criaturas, um ser grosseiro e desgrenhado, encarregado de repreender as crianças unicamente porque sabia latim, língua bárbara com que seus filhos seriam castigados. Ela surpreende-se positivamente com os modos e a juventude de Julien. Em toda a vida, jamais uma sensação puramente agradável emocionara a tal ponto a senhora de Renal. Jamais uma aparição tão graciosa sucedera temores mais inquietantes. Olha, se você for mulher, você já desconfiou de alguma coisa, né? Se você for homem, talvez você não tenha percebido nada, que é normal. Bem normal. Mas se você for mulher, do que é que você já desconfiaram? O que aconteceu com a senhora de Renal quando viu o Julien Sorel?
Rolou um sentimento. Né? Aconteceu alguma coisa. É, o quê? Rolou um sentimento. Rolou um sentimento. Né? Uma coisa assim. Tá certo, então. Muito bem, tá? Então vamos lá. E aí, vamos ver como é que vai acabar isso. Provavelmente muito mal, né? Muito bem, vamos lá. Julian vai ao alfaiate para mandar fazer vestes negras. À noite, no jantar, conquista instantaneamente a família e as crianças ao recitar de cor em latim passagens inteiras da Bíblia. Capítulo 7. As afinidades eletivas. Julian começa a atrair a inveja dos outros empregados e do senhor Valenod, antigo galanteador da senhora de Renal e adversário político do prefeito. Lembra que esse Valenod, que é o diretor do asilo, ele é aquele a quem o Julian, o senhor de Renal, queria desmerecer contratando o Julian, porque ter um preceptor para os filhos é um símbolo de... Entendeu o que é o novo rico? O novo rico é aquele sujeito que acha que determinadas coisas são simbologia do seu sucesso. Então o negócio tem que quase no rico compra um castelo. Mas o castelo não se compra, o castelo só se herda, entendeu? Comprar o castelo é uma coisa muito brega, muito de mau gosto. Mas os novos ricos, porque precisam aparentar status, etc., então ficam o tempo todo fazendo ações que são ações assim de exibicionismo social. Não é? E entre elas é ter um preceptor para os seus filhos, coisa mais chique, que é ter um preceptor para os seus filhos, né? Um professor particular permanente em casa. Então esse Valenod é quem o senhor de Renard, que é o prefeito e patrão agora do Julian Solver, quer desafiar com essa contratação. E ele também andava antigamente interessado na mulher que casou na senhora de Renard, que não casou com ele, casou com o senhor de Renard. Então esse Valenod aí é um inimigo, assim, digamos, cheio de áreas de conflito, né? Não é isso? Muito bem. A senhora de Renal, inexperiente e sem malícia, começa a se ligar a Julian, cuja pobreza tem pena e a quem propõe dar presentes, com a condição de que ele nada conte a seu marido. Ele reage indignadamente. Sou simples, senhora, mas não sou vil, coisa que a senhora não está levando suficientemente em consideração. Eu me rebaixaria mais do que um criado se me permitisse esconder do senhor de Renal qualquer coisa relativa ao meu dinheiro. Mas vê como esse Julian Sorrel é burro, né? Que coisa impressionante, né? Mas veja, ele é, sobretudo, um sujeito vaidoso, né? Orgulhoso. Ele acha, assim, que pedir a ele que esconda é uma coisa, assim, humilhante. Então, ele é um poço de vaidade, né? De orgulho. E ele não consegue entender que ele está sendo assediado pela senhora de Renal, de alguma maneira, né? De maneira muito sutil, mas está sendo assediado, né? Muito bem. Apesar da resistência, ela compra livros para Julian. Ignorante em amor que não sente pelo seu marido, a senhora de Renal vive momentos felizes de inocência. Capítulo 8, Pequenos Acontecimentos. Uma criada da propriedade, Elisa, que gosta de Julian, meu Deus, que padrezinho lindo, recebe uma pequena herança e sonha casar-se com ele, mas ele a rejeita. Quando a senhora de Renal se dá conta de que ficou feliz em saber do fracasso da tentativa, começa a questionar seus sentimentos com relação a Julian. Mas que a criada conta para ela, só imagine que eu fui lá pedir em casamento o Julian, e ele falou que não queria saber de mim. Aí ela ficou toda feliz em saber disso. Então ela, quando se dá conta de que tinha ficado feliz com aquela notícia, ela começa a se perguntar, será que eu não estou confundindo as coisas e tal? Mas isso, a senhora, pela primeira vez, a senhora de Renal, conscientiza-se de que pode estar vendo ali um início de um romance, né? A família de Renal vai passar o verão no castelo de Vergy. Julian acompanha as crianças. A prima da senhora de Renal, a senhora de Vie, é convidada. Lá, favorecidos pelas longas ausências do prefeito, Julian e a senhora de Renal se aproximam fisicamente. Um dia, ele toca a mão dela por acaso. Ela a recolhe imediatamente. Ele decide conquistá-la. Julian julgou que era seu dever conseguir que a mão dela não se retirasse quando ele a tocasse. O que parece o Julian nesse momento? Não parece um oficial do exército tentando cumprir uma missão? Você não tem essa sensação?
que ele vê nessa circunstância assim, uma espécie de meta, de objetivo militar. Não parece isso? Presta atenção como vai ficar bem claro que isso está aí. Tá? Capítulo 9, Uma Noite no Campo. Julian vê a conquista da senhora de Renal como se fosse uma batalha. Dá ordens a si mesmo. Agarrar de qualquer maneira a mão da senhora de Renal ao soar das 10 horas e, de fato, o faz. Tinha cumprido o seu dever, um dever histórico. Inadvertidamente, no dia seguinte, o senhor de Renal aparece no castelo para trocar o enchimento de palha de milho dos colchões. Julian, que tinha escondido na sua cama o retrato de Napoleão dentro de uma caixa, desespera-se e implora à senhora de Renal que resgate a caixa antes que o marido a encontre, mas se comprometendo a não a abrir. Ela o faz coberta de ciúmes por imaginar que na caixa haveria a fotografia de outra mulher. Viu como é que é a realidade? As mulheres pensam que o marido está aí com outra, mas o cara foi ao treino do Corinthians. Está vendo? Não estou dizendo que... Está vendo que implicância que você tem com os maridos? Está vendo? Ele pensando coisas terríveis e ele estava lá com a fotografia do Napoleão Bonaparte. Por que ele não quer que o marido veja o Napoleão Bonaparte? Porque o marido é da turma nova, que vê no Napoleão Bonaparte um monstro, né? Quer dizer, o marido já é aquela pequena burguesia não associada à aristocracia, portanto não é nem do Duque de Orleans, nem do Luís XVIII, e que pretende então, né, que no fundo é o pequeno burguês cada vez mais poderoso assumindo o governo. Então para o Julien Sorel seria um suicídio se o prefeito descobrisse que ele é adepto do Napoleão Bonaparte. Não daria certo. E é por isso que ele faz essa cena toda aí. Tá? Muito bem? Continuamos. Capítulo 10. Um grande coração e uma pequena fortuna. Após pequeno desentendimento com o senhor de Renal, Julian pede uns dias de folga. Saiba que posso viver sem o senhor, disse ao prefeito que, com medo de perdê-lo para Valenod, concorda com a dispensa. Porque o Sorel sempre tem na manga o fato que o prefeito jamais toparia que o Valenod contratasse o Julien Sorel. Então ele faz assim uns momentos assim que ele confronta, né? Enfrenta o prefeito. No caminho para visitar seu protetor, o abade Chelan, ao ver a natureza, sonha com grandes planos. De pé sobre sua grande rocha, Julian olhava o céu abrasado pelo sol de agosto. As cigarras cantavam, tudo era silêncio ao redor. Ele via a seus pés 20 léguas das redondezas. De vez em quando percebia um gavião que saía das grandes rochas acima de sua cabeça, descrevendo círculos imensos em silêncio. O olhar de Julian seguia maquinalmente a ave de rapina. Seus movimentos tranquilos e possantes o impressionavam. Invejava aquela força, invejava aquele isolamento. Havia sido esse o destino de Napoleão. Seria um dia o seu... Ele se compara com Napoleão. Essa cena em que ele está olhando do alto do morro, né? É uma paródia da cena em que Napoleão sobe na pirâmide e fala assim: o alto dessa pirâmide 20 séculos se contemplam. Né, ele está fazendo uma paródia de Napoleão. Ele acha-se uma espécie de Napoleão. Né? Ele acha-se uma espécie de Napoleão Bonaparte. Ele, então, está aí achando que a vida dele tem que ser parecida com a vida de Napoleão. Por isso é que ele fez todo o possível para conseguir segurar a mão da Madame de Renal às 10 horas em ponto, para provar que ele era capaz de fazer aquilo de qualquer maneira. Né? Vocês estão entendendo a história? Tá clara a história? Então tá bom, continuamos, por favor. Capítulo 11, um serão. Cada vez mais confiante, Julian decide segurar a mão da senhora de Renal na presença do marido. Não seria uma forma de zombar desse homem saturado de vantagens da fortuna tomar posse da mão de sua mulher justamente na presença dele? Sim, é o que farei, eu, para quem ele demonstrou tanto desprezo. Esse quem é? Isso o que é? Que sentimento é esse que ele está executando agora? Vingança, né? Esse sentimento, não é isso que ele quer fazer? Por que ele quer segurar a mão da Madame Renal? Porque ele tem vontade de segurar a mão dela, porque ele gosta dela, ou porque ele quer com isso fazer uma espécie de enfrentamento ao marido?
afronta ao marido, né? Muito bem. E Julian segura a mão da senhora de Renal, estando o marido a 4 passos. Vê nisso uma grande vitória. Sim, ganhei uma batalha, embora sua grande paixão seja, na verdade, Napoleão. A senhora de Renal começa a entrar em sofrimento moral. Nunca senti por meu marido essa loucura sombria que não me deixa afastar o pensamento de Julian. Quem está mais apaixonado por quem? Ela por ele, né? Ele parece estar apaixonado por ela? Não. Ele a ver como uma conquista militar mesmo, como tomar uma cidade. Não é isso? Mas ela está apaixonada por ele verdadeiramente, não está? Por isso ela está, de alguma maneira, com sofrimento, porque ela é casada e está apaixonada pelo professor dos seus alunos, dos seus filhos. Não é isso? Tá? Então está claro para vocês isso, né? Muito bem, continuando. Capítulo 12. Uma viagem. Julian, prestigiado na família, pede mais 3 dias para visitar seu amigo Fouquet, comerciante de madeira na região. Parte deixando o senhor de Renal desconfiado. O camponesinho, sem dúvida, recebeu propostas de alguém. Do Valenor, certamente, né? Deve estar preocupado com o Valenor, né? Que foi o Valenor que está querendo roubá-lo, né? Deve ser isso que ele pensou, né? E a senhora de Renal, doente com sua ausência. Ela está apaixonada ao ponto de já sentir falta da presença física dele. A caminho da casa do amigo, Julian descobre uma gruta nas montanhas e, instalado neste refúgio, vendo a paisagem sob o pôr do sol, deixa sua alma entrar em devaneios. Em meio à escuridão imensa, sua alma perdia-se na contemplação do que imaginava encontrar um dia em Paris. Chega a 1h da manhã na casa de Fouquet, que tenta atraí-lo para sócio. Julian recusa, alegando sua vocação religiosa, mas na verdade não acha que a proposta de Fouquet possa fazê-lo vencer na vida. Ele volta a Vergy para a alegria do senhor e da senhora de Renal. Por motivos diferentes. O senhor de Renal fica feliz porque ele não foi cooptado lá pelo Valenor, e a senhora de Renal fica feliz por quê? Porque ela de fato está apaixonada por ele. Vocês perceberam uma coisa? Esse rapaz aí, esse Julian Sorel, a vida tem sido egoísta com ele, tem sido sovina com ele. Não, ele morava lá com aqueles monstros, né, família monstro, família Adams, e conseguiu que fosse um lugar, né, para viver lá na casa do prefeito e ter lá o pai até fez um bom negócio, né, de salarial para ele. Agora uma pessoa lá oferece a ele um cargo, uma sociedade numa firma, não é isso? Mas ele... O pai dele recebia pelo trabalho dele? Não, o pai quando o pai negociou o negócio, né, ele falou, olha, se eu quero levar meu filho, tá, mas o meu filho, como é que eu vou pagar para meu filho? Vai pagar, não, só vai por tanto. O pai fez a negociação para o filho, vendeu o pai, mas o filho é que recebe o dinheiro. Tá? O filho, aí quando foi para a casa do senhor de Renard, desligou-se da sua própria família. Passou a viver economicamente por sua própria conta e foi para a vida. Acabou a sua ligação com a família. Só virá o pai no final. E ele, no entanto, não aceita essa sociedade. Por quê? Que parece que essa perspectiva dessa sociedade é menor, não é tão boa quanto aquela que ele imagina. Que traço de personalidade é esse que vocês certamente poderiam detectar no Julian Sorel? Ambição. Ele é ambicioso, né? Muito bem, continuamos, tá? Capítulo 13. As meias rendadas. A senhora Derville percebe que sua prima está apaixonada. Embora Julian esteja se fazendo distante propositadamente, a senhora de Renal toma a iniciativa de segurar-lhe a mão. Julian, então, decide torná-la sua amante, mas não sem antes impor-lhe um certo sofrimento, a título de revanche social. Aos olhos dessa mulher, pensou, não sou bem-nascido. Vem cá, francamente, o que vocês acham desse Julian Sorel? Francamente, cai de nós. Não é? Quer dizer, a mulher o quer, o deseja, mas ele só a quer como sempre como símbolo de alguma coisa, como símbolo de uma vingança, como símbolo de uma desforra, como símbolo de como uma espécie de compensação por alguma coisa que mal lhe fizeram, não é isso? Não é isso que ele está sempre fazendo assim?
ele nunca tem uma atitude de desejo espontâneo de ter a senhora de Renato. Não é isso? Não é assim que está sempre acontecendo a relação entre os dois? Muito bem, continuamos. Então. Vamos lá. Como parte do jogo de conquista, ele lhe comunica que vai deixar a região. A senhora de Renal não sabe bem como agir, porque, como ela nunca lera romances, todas as nuances de sua felicidade eram novas para ela. E essa frase é maravilhosa, porque o Stendhal escreve romances, né? Ela tinha passado toda a vida assim, de solteira no convento. E lá não tinha romance para ler, porque imagina uma coisa indecente como essa. E depois ela saiu do convento e já casou com o senhor de Renato, com o prefeito. Então ela não tinha tido uma vida de literatura imaginativa. Ela não tinha presenciado situações pelas quais as mulheres e os homens passam nas suas relações. Então ela mais ou menos sabe o que fazer. E essa é a razão pelo que eu sempre cito para vocês, que a gente deve ler literatura ficcional, imaginativa, romances, porque quando a gente lê os romances, por exemplo esse aqui, depois que a gente entender o que significa esse romance, nós não precisaremos inventar a solução quando enfrentarmos na nossa vida real uma situação parecida com essa, em que o Julien Sorel enfrenta. Nós não precisamos inventar a solução sozinhos, porque nós já temos a referência. Então, a pessoa que lê muitos romances, quer dizer, a criança que lê muita história é mais inteligente que criança que não lê história. Essa é uma regra geral. Quem lê muitos romances é mais inteligente que quem não lê, porque o espectro das possibilidades humanas, a compreensão das diversas possibilidades de ação humana é muito mais presente na cabeça da pessoa. Então você está vivendo e você está porque você só entende um livro de verdade quando você consegue fazer o livro coincidir com uma situação da sua própria vida. Essa é a única prova real que você entendeu um romance. Romance, né? Romance, porque eu não estou falando de livro científico, nem de livro teórico. Então, você sabe que entendeu a história do Vermelho e Negro no dia que, ao vivenciar uma situação equivalente a essa, e você vivenciará com certeza, se é que já não vivenciou, porque no fundo, todas as histórias dividem-se em 50 famílias só, porque elas lidam com aquelas situações permanentes da vida humana. E aí você diz assim, puxa, mas está aí uma situação em que está a Madame de Renal, ou então o Julien Sorel, e aí quando você finalmente consegue associar o romance com a situação da sua vida real, você tem certeza que você entendeu a história. Esse é o jeito de entender a história verdadeiramente. Não é isso? Então, continuamos. A Madame de Renal não sabe lidar com a situação porque ela não leu Madame Bovary, ela não leu a Dama das Camélias, falou apenas de livros que as mulheres liam naquela época, não é? Ele não leu a Coleção das Moças, não leu a Poliana, não leu não sei o quê, não leu a Júlia, não leu a Sabrina, não leu a... Como é que é a outra? São todas histórias românticas que ajudam a falar dessas coisas todas. A maioria não tem grande valor, mas ajuda a criar um referencial, não é isso? Um referencial sobre o mundo, né? Então, continuamos, por favor. Capítulo 14. A tesoura inglesa. Julian, que se crê um Dom Juan executando um plano de sedução, consegue roubar um beijo da senhora de Renal e lhe acariciar com o pé na presença do subgovernador Charcot de Maugiron. Isso. Ela se assusta com a iniciativa e derruba nervosamente a tesoura que usava na costura. O grupo político do prefeito cumpre a ameaça e o abade Chelan é substituído como cura de Verrières pelo abade Maslon. Lembra por que o Chelan foi substituído? Porque ele foi lá ser cicerone do fiscal de Paris. Então, aquela turma lá, para se vingar do velhinho de 80 anos, foi lá e trocou o velhinho de função. Botaram esse outro Maslon, que é jesuíta. Né? Então, é sempre assim, tá? Muito bem. Julian, revoltado com essa injustiça a um digno homem de idade, reconsidera a ideia de abandonar a igreja e ser sócio de Fouquet, mas recua. No entanto, depois, Julian congratulou-se pela astúcia em tirar partido da destituição do cura de Verrières para deixar
uma porta aberta e voltar ao comércio, caso a triste prudência sobrepujasse o heroísmo em seu espírito. Que foi o caso. Capítulo 15. O canto do gato. Prosseguindo no plano de sedução, Julian intima a senhora de Renal a recebê-lo em seu quarto às 2 horas da madrugada, mas treme de medo que ela o aceite, o que ela acaba fazendo. O papel de sedutor pesava-lhe de modo tão deplorável que, se pudesse seguir a própria inclinação, ficaria trancado no quarto por vários dias e afastaria da vista as 2 mulheres. Que é a senhora de Renard e a prima, né? A Devi, né? Face a face com ela, prisioneiro do seu próprio jogo, Julian não consegue aproveitar romanticamente o momento. Será que não falhei em nada do que devo a mim mesmo? Desempenhei bem o meu papel. A senhora de Renal, por sua vez, vive dolorosa crise moral. Ele conseguiu que ela fosse o quadrilha do Adamã, mas ele não sabia, não tinha a menor ideia do que fazer com aquela situação. Tanto é que ele não fez absolutamente nada, porque ele só queria que ela cumprisse a ordem de encontrá-lo no quarto às 2 horas da manhã. Ele não sabe o que fazer com isso. Vocês compreendem compreendem a miserabilidade dessa situação? Agora eu estava achando um cara até inteligente, agora é público uma tapa. ele é basicamente um sujeito um pouco tonto, né? Quer dizer, porque ele no fundo só queria que ela fosse no quarto dela às 2 horas da manhã. Agora, o que uma mulher consegue fazer isso? Porque nessa época aqui todo mundo dormia em quartos separados, sabe? Não tinha esse negócio de dormir porque não havia banheiro nas casas. Então, os quartos também eram meio banheiro, assim, então havia um hábito de as pessoas dormirem em quartos separados, cada uma, pessoas obviamente, com casas grandes, né? Que é quem está aí nessa situação econômica boa aí do prefeito e tal. Não é isso? Então, ele convocou e ela foi lá e ele não sabia o que fazer e não fez nada, tá? Muito bem. Capítulo 16, o dia seguinte. No dia seguinte, Julian, por prudência, trata a senhora de Renard com frieza, o que ela interpreta como tendo feito alguma coisa que teria desencorajado a voltar a seu quarto. No entanto, Julian, dividido entre a razão e o sentimento, começa a descobrir o prazer de amá-la e acaba se apaixonando completamente. A senhora de Renard também descobre pela primeira vez o sentimento do amor e lamenta sua impossibilidade. Ai de mim, 10 anos a mais. Como pode me amar? Julian, entre apaixonado e embriagado com a conquista, é tentado a confessar-lhe os planos ambiciosos que tinha para si. Isso significa que ela tem 29, 28, 29, 30 anos, mais ou menos. Ele deve ter uns 18, 19, por aí, mais ou menos. Capítulo 17, primeiro adjunto. Julian, pensando as dificuldades da juventude sem berço, lamenta a ausência de Napoleão. Ah, exclamou, como Napoleão foi mesmo o homem enviado por Deus para os jovens franceses. Quem vai substituí-lo? A senhora de Renal conta-lhe os bastidores da escolha do primeiro adjunto de Verrières e Julian recebe uma primeira lição sobre a vida social. Esta educação do amor, ministrada por uma mulher extremamente ignorante, foi uma felicidade. Julian pôde ver diretamente a sociedade tal como ela é hoje em dia. Seu espírito deixou de ser ofuscado pela narrativa do que ela fora outrora, há 2000 ou há apenas 60 anos, no tempo de Voltaire e de Luís XV. Para sua inexprimível alegria, um véu cai de seus olhos e ele, enfim, compreendeu as coisas que aconteciam em Verrières. Ele então passa a ter uma compreensão do mundo político que ela tinha, né? Porque ela convivia com o prefeito. E agora vai acontecer um momento muito interessante da época, em que um determinado rei, cujo nome não é dito, fica-se na dúvida aí, porque como o editor está querendo disfarçar o livro, né? Ele deve ter tirado o nome do rei verdadeiro para não ter nenhuma ligação com a tal com a Revolução dos 3 Dias Gloriosos. Vem a Verrières, e aí então o Julien Sorel quase enlouquecerá com a percepção das oportunidades que ele pode ter na vida, né? E veja que interessante. Vamos ler lá, então, o rei de Verrières. 18.
é anunciado que o rei, nota do resumidor, não fica claro no texto se trata de Luís XVIII ou Carlos X. Carlos X esses dois aí esses dois são da Restauração, quer dizer, eles são antes do Duque de Orleans, tá? Então não se sabe se foi um ou outro, porque o autor está querendo disfarçar. É anunciado que o rei viria visitar Verrières. A cidade entra em polvorosa. Julien descobre que a senhora de Renal havia manobrado junto ao subgovernador de Maugiron para fazer dele um dos guardas de honra do rei durante a visita e lhe encomendara em Besançon um uniforme de gala. O prefeito, por sua vez, convence o novo cura a aceitar o abade Chelan no cortejo, pelo fato de este último ser amigo do senhor de la Mole, importante figura parisiense que estaria na comitiva do rei. Esse senhor de la Mole é uma personagem central da segunda parte da obra, então não esqueçam esse nome. Ele é amigo do padre Chelan, quer dizer, ele tem associação com os jansenistas, como o padre Chelan é jansenista, e ele é uma figura parisiense de grande influência. Ele mais tarde reaparecerá com toda a força. Mas ele vem na comitiva real que vem até Verrières para a visita do rei a Verrières. A presença de Julien no cortejo surpreende toda a cidade, que não ouvia com as credenciais sociais para tal honraria. Julien desfila a cavalo radiante, imaginando-se um oficial de Napoleão. Após o desfile, Julien volta correndo para casa e veste suas roupas eclesiásticas para acompanhar a cerimônia de veneração das relíquias de São Clemente, parte da visita do rei a Verrières. Veja, aí a Madame Renal arruma para o rapaz um lugar entre os filhos da nobreza local, né, da riqueza local, para ele participar como acompanhante a cavalo. Ele se sente um Napoleão, daí vai correndo para casa, bota a roupa preta de padre para participar da visita às relíquias de São Clemente. Quer dizer, ele não sabe se ele é vermelho ou negro. Ele não sabe se ele escolhe o caminho do eclesiástico ou o caminho militar. Então ele, na medida em que ele era acompanhante do rei, era militar. E agora volta a ser eclesiástico. Então esse é o problema número 1 que ele tem que resolver. Daí o título do livro seria esse, que é, né? Então aí continuamos. Vamos ver o que acontece agora. Na abadia Breleau, todos esperam o bispo de Agde, que estaria se paramentando para mostrar as relíquias ao rei. Devido a circunstâncias fortuitas, Julien acaba no aposento em que o bispo se preparava e fica encantado com as maneiras elegantes e juventude do prelado. Julien ficou estupefato. Viu a cruz no peito dele quando o rapaz se voltou. Era o bispo de Agde. Tão novo, pensou Julien, quando muito 6 ou 8 anos a mais do que eu. A percepção das possibilidades de poder e a grandiosidade da cerimônia religiosa reavivam a ambição eclesiástica de Julien. Ele queria ser padre porque ele tinha vocação religiosa? Não. O que vocês acham? Ele achou inacreditável alguém com 28 anos, 38 anos, ser bispo, ter, portanto, um patrimônio econômico enorme, ser considerado, né, ter poder verdadeiro, e ele então ficou encantado com aquela possibilidade. Novamente, qual é um traço essencial da personalidade de Julien Sorel? Ele é ambicioso, né? Ambicioso. Continuamos, então. Capítulo 19. Pensar faz sofrer. Há indignação na cidade contra a senhora de Renal pela afronta de ter posto um criado em pé de igualdade com os filhos dos notáveis locais. Por causa do negócio do cavalo, né? Ele acompanhar o cortejo, né? Enquanto isso, o filho mais novo da senhora de Renal, Stanislas Xavier, cai gravemente doente e ela atribui a doença a um castigo divino por sua infidelidade. Sou eu quem está matando o meu filho. Dei-lhe a vida e agora a tomo de volta. O céu está me punindo. Aos olhos de Deus sou culpada de assassínio. Num momento de crise, ela quase confessa tudo ao marido, mas Julien a dissuade, propondo-lhe retirar-se para a abadia de Breleau, apesar de estar totalmente apaixonado.
Elisa, a magoada pretendente de Julian, que havia percebido o romance, revela-o ao senhor Valenod. Lembra o Valenod quem é o inimigo do prefeito? Olha que situação. A Elisa é aquela criada que queria casar com o Patequinho, lindo, e ele não quis casar com ela. Este, o senhor Valenod, envia ao senhor de Renal em Vergy, maliciosamente, uma carta anônima. Na mesma noite, o senhor de Renal recebeu da cidade, junto com o jornal, uma longa carta anônima que lhe contava nos mínimos detalhes o que estava acontecendo na sua casa. Julian ouviu-lhe palidecer ao ler a carta, escrita num papel azulado, e lançar olhares enfurecidos para ele. Essa situação está indo para um caminho bom? O que vocês acham? Está parecendo bacana o desenfecho disso, o desenlace disso? Quer dizer, a criada percebe o romance da patroa com o preceptor dos filhos, conta para o Valenod manda uma carta anônima para o senhor de Renal, que até agora, então, não havia percebido tudo como convém a todo marido normal. Não havia percebido nada, como, aliás, é o caso de todo marido normal, não é? Não é isso? Tá? E agora começa a ficar complicado, porque agora há uma tensão na casa derivada da revelação desse romance entre o Julien Sorel e a senhora de Renal. Vocês não estão conseguindo enxergar tudo isso? Um dos truques mais importantes quando você lê romances é você imaginar o filme passando. Imagine o filme, imagine as roupas compridas, imagine aquela casa boa, imagine aquela vida de rural francesa, super cheia de comidas sofisticadas, imagine uma coisa assim. Tá? Então vão pensando no filme que vocês vão entender tudo. É sempre assim que funciona. Tá? Então continuamos. Tá. As cartas anônimas. Julian comunica suas suspeitas à amante que urde um plano para desacreditar a carta. Para diminuir a tensão na casa, Julian voltaria para Verrières e frequentaria os liberais, fazendo o senhor de Renal desconfiar que acabaria sendo contratado como preceptor dos filhos de Valenod e, não podendo suportar tal perspectiva, o chamaria de volta. Então, ela montou um plano. Primeiro você vai dar uma sumida e nós vamos deixar o meu marido saber que você está lá jantando na casa do Valenod, almoçando na casa do Valenod, tomando café na casa do Valenod, entendeu? Você está lá muito próximo do Valenod, não é? Muito bem. Antes, a senhora de Renal, que não saberia da carta mandada ao marido, também receberia uma e a mostraria ao marido. Porque o marido não mostrou a carta para ela, ele recebeu a carta, o Julian viu, ficou muito transtornado e supôs que fosse aquilo, né? Mas ela não sabe que o marido recebeu a carta. Ele não tem certeza, então, suspeita. Suspeita porque uma carta anônima é sempre uma carta anônima, né? Não vendo com fotografia junto, quer dizer, não tendo fotografia junto, é óbvio que sempre há possível, né, sempre a possibilidade de uma dúvida, não é isso? Tá? Então o que ela vai fazer espertamente? Ela vai dar a entender que a tal da carta é uma carta, na verdade, motivada por política, por competição, e não uma carta verdadeira. Ela vai tentar desacreditar a carta. É isso? Tá? Então vamos ver como é que ele vai fazer. O texto da carta, escrito pela própria senhora de Renal e composto por letras recortadas por Julian, trazia as seguintes palavras e tinha por único objetivo fazer o marido acreditar que ela vinha de um despeitado Valenod. Senhora, todas as suas pequenas manobras são conhecidas, mas as pessoas que têm interesse em reprimi-las já foram avisadas. Pelo que me resta da amizade pela senhora, proponho-lhe que se afaste totalmente do camponesinho. Se for sensata e fizer isso, seu marido pensará que o aviso que recebeu é mentiroso e deixaremos que acredite. Lembre-se de que conheço o seu segredo. Trema, infeliz. De agora em diante vai ser preciso andar direito comigo. Como é que se supõe que essa carta venha do Valenod? Porque resta da amizade pela senhora, né? Quer dizer, ela, como a carta não é assinada, obviamente, que tem que ser anônima, então ela escreveu de um modo que fica claro que se trata de uma mãe, de um pretendente despeitado que a preencheu. Muito bem, vamos ver se deu certo, tá? Capítulo 21, Diálogo com o Mestre.
O senhor de Renal está dilacerado pela dúvida. Cogita em matar a mulher, espancar e expulsar Julián, mas teme o escândalo. Pensa na sua derrocada moral, se o assunto ficar público. Mas quando o senhor de Renal recebe de sua mulher a carta anônima recebida por ela e feita por Julián, suas suspeitas se voltam para Valenod e seus objetivos. A senhora de Renal, fazendo-se de indignada, exige que o marido demita Julián, dizendo-se ultrajada, e lhe conta das várias cartas amorosas enviadas por Valenod. O marido se enfurece, pede as cartas, ela recusa, ele arromba a escrivaninha da mulher e as lê. O plano funciona. O senhor de Renal fica paralisado pelo ódio a Valenod. Viu que espertalhona? Raposona? Raposona? Não é pouco, né? Que Renal, né, lembra raposa em francês. Imagina, né? se ela tivesse lido um monte de romance. Tá vendo? Já tá um diabinha desse tamanho aí, entendeu? Entendeu? Veja só, né? Que raposona. Quer dizer, ela deixou claro que se tratava de uma conspiração de um sujeito né, chateado com o fracasso amoroso que estaria, então, querendo seduzi-la. Ela tinha as outras cartas de prova, porque ele, de fato, mandava cartas para ela. Tá vendo? Tá? Continuamos. Ao saber do acontecido, mais tarde, Julián dirá: perversidade de mulher, que prazer, que instinto as levam a nos enganar. Tá vendo? Ele também começou a aprender como é que... né? Muito bem. Conforme o plano, Julián deixa Vergy para passar 15 dias de férias em Verrières, frequentando o território do inimigo. Antes de partir, a senhora de Renal lhe entrega uma bolsa com ouro e alguns diamantes e pede que Julián a esconda, para o caso de ela vir a perder tudo. O que aconteceria se o marido acreditasse na carta anônima e a expulsasse de casa. Essa situação não parece que vai indo num caminho bom, né? Mesmo apesar dessa pequena vitória que se obtém nesse assunto da carta anônima, não parece que vai para um lugar bom, né? Não parece, né? Muito bem. Vocês estão entendendo a história? A única coisa importante agora é entender a história. Entender a novela. Estão entendendo? Está claro? Então, continuamos, por favor. Capítulo 22. Maneiras de agir em 1830. Em Verrières, como esperado, Julián, percebido em desgraça, recebe a visita do subgovernador Maugiron, que lhe oferece 800 francos anuais para ser preceptor na casa de um funcionário que tinha filhos a educar. Quem que é esse funcionário? É o Valenod, né, que pediu um intermediário para ir cantar o tal do Julián Sorel. Ele, na verdade, não quer preceptor nenhum, ele só quer ter o preceptor que era antes do prefeito. Não é só o que ele quer, isso. É isso? Tá? Muito bem. Cinicamente, Julián envia carta ao senhor de Renal, que lhe pagava 600 francos, pedindo conselho. Que é a segunda parte do plano que a Madame de Renal montou, quer dizer, deixa o meu marido ficar louco de medo que você vá lá para o Valenod. E como é que ele faz isso? Ele fala assim: olha, chefe, acabei de receber essa carta aqui, o que o senhor acha que eu devia fazer? Né? Porque na carta não diz que é Valenod, mas obviamente que o prefeito sabe que é o Valenod, né? Não tem dúvida nenhuma, né? Muito bem, continuando. Do mesmo modo, Julián confidencia o recebimento da proposta ao senhor Valenod, que o convida para um almoço com outros liberais e onde encanta a todos com sua capacidade de recitar o Novo Testamento todo em latim. Ao se retirar, Julián exprime seu desprezo por aquelas pessoas vulgares e reforça sua afinidade pelas maneiras aristocráticas dos de Renal. Que gente, pensava Julián, ainda que me dessem a metade de tudo o que roubam, não iria querer viver com eles. Um belo dia eu me trairia, não conseguiria disfarçar a expressão de desdém que me inspiram. Tá vendo? Quer dizer, ele no fundo não quer saber do Valenod, porque o Valenod é mais novo rico do que o outro, porque o outro é novo rico também, mas o outro tem que parecer aristocrata, assim, tem uma atitude de aristocracia. Mas o Valenod não, o Valenod é o novo rico puro, assim, aquele que tem uma atitude completamente
falsa mesmo e de apenas de aparência social. Mas isso, muito bem. Continuando. Capítulo 23. Dissabores de um funcionário. O cantor italiano Jerônimo, portador de uma mensagem do adido da Embaixada da França em Nápoles, primo do prefeito, visita a família de Renal e a distrai à noite contando casos divertidíssimos e cantando trechos de óperas. A senhora de Renal sonha com a vida conjugal que teria com Julian caso fosse viúva. A cidade toda já, no entanto, comenta o caso entre os dois. O abade Chelan, que fica sabendo do caso por Elisa no confessionário, exige que Julian parta para o seminário em Besançon. Julian concorda. O abade Chelan, que é um sujeito decente, né, o que tem 80 anos, quando sabe dessa história, fica de cabelo em pé. Você está louco, assim, porque imagina uma cidade pequenininha, quão fácil é você manter um caso desse segredo? É impossível, né? E então o abade isso dá para fazer assim em São Paulo, Paris, aí você consegue assim, se esconder não sei aonde, mas o abade Chelan obriga o Julian Sorel a sair de lá e estudar no seminário, levar para Besançon para o seminário, para afastá-lo daquela situação. Tá? Tudo bem. Uma segunda carta anônima enfurece o senhor de Renal a ponto de propor duelo a Valenod, no que é dissuadido pela mulher, que também o convence a pagar o valor do contrato a Julian, apesar da interrupção, favor que Julian aceita a título de empréstimo apenas. Por quê? Porque ele é muito orgulhoso para aceitar o dinheiro como uma indenização generosa. Claro, eu vou aceitar porque é empréstimo. É isso, porque o orgulho não pode ser controlado. Né? 3 dias após sua partida para Besançon, Julian retorna secretamente e encontra a senhora de Renal no seu quarto. Ela se surpreende, mas o trata friamente, persuadida de que era uma despedida para sempre. É a última vez que o vejo. Capítulo 24. Uma capital. Chegando a Besançon, Julian exclama ao ver a fortaleza: quanta diferença para mim se chegasse a essa nobre cidade para ser subtenente num dos regimentos encarregados de defender. Ele chega como padre e ele gostaria de chegar como um oficial do exército de Napoleão. Subtenente, não é oficial, é verdade. Mas como um soldado, né? Como um soldado, alguém do exército de Napoleão. Então agora ele chega de preto, mas gostaria de chegar de vermelho. Apesar de que agora há pouco ele preferiu ser vermelho, preto e não vermelho, quando ele viu um jovem, tão jovem quanto ele, conseguir ser bispo de Agde, não é isso? Tá? E vamos ver então o que acontece agora em Besançon, em que ele deixou lá o casal e ele foi embora, né? Foi para Besançon, que é uma cidade importante ali da região de Verrières. Dá uma volta na cidade e entra num café popular, onde se joga bilhar e flerta com a atendente Amanda Binet. Provocado por um dos amantes da moça, Julian parte para lhe propor duelo, no que é impedido por Amanda, que o conduz para fora do café e lhe entrega um bilhete com seu endereço. Depois de se livrar de suas roupas burguesas, que entrega cuidadosamente à guarda do hotel dos embaixadores, Julian adentra o seminário trêmulo. Está vendo? Todas as mulheres são apaixonadas por esse Julian. Eu estou estranhando muito não ter ouvido gritinhos ainda. Quando aparece o nome do Julian Sorel aqui, não ouvi gritinhos ainda da plateia. Tá? Está sendo muito estranho. Sempre acontece. Capítulo 25. O seminário. Julian é conduzido ao gabinete do diretor, o abade Pirard, que havia recebido uma carta de recomendação do abade Chelan. Envio-lhe Julian Sorel, desta paróquia que batizei, vai fazer 20 anos. Pronto, tem 19 anos, né? Já sabemos a idade dele, finalmente. Filho de um carpinteiro rico, mas que não lhe dá nada. Julian será um notável lavrador na vinha do Senhor. A memória e a inteligência não lhe faltam. Sabe refletir. Será duradoura sua vocação? Será sincera? Então, esse abade Pirard, imagine vocês, ele é jansenista ou é jesuíta? Ele recebeu uma carta de recomendação do padre Cherat. Então é jansenista, né? Jansenista. Ele é daquele grupo de padres que querem fazer a coisa certa. Ele
o Abade Chelan mandou para ele uma carta dizendo que ele não tem certeza sobre a vocação religiosa do Julian Sorel. Você tem certeza? Não, vocês têm certeza que ele talvez não tenha nenhuma mesmo, né? Essa que é a verdade, né? No entanto, o Julian Sorel recebeu mais uma oportunidade na vida, não é isso? Que é de começar uma carreira eclesiástica de verdade no seminário mais importante da região. O clima opressor do seminário e o olhar fixo do diretor fazem com que Julian desmaie. Recuperado, conversa 3 horas em latim com o diretor, que se impressiona com seus conhecimentos de teologia. O abade Pirard, jansenista, nota: jansenismo é um movimento de recuperação da austeridade da Igreja Católica, inspirado por Cornelius Jansen, teólogo holandês. Baseado em Santo Agostinho, o jansenismo foi combatido ferozmente na França pelos jesuítas, onde a doutrina se estabeleceu a partir do convento de Port-Royal. Pascal é o jansenista mais conhecido. O abade Pirard, jansenista, como o abade Chelan, aconselha Julian: mantenha guarda contra esta fraqueza, demasiada sensibilidade perante as graças vãs da aparência. Conduzido aos seus aposentos que dão para o campo, Julian está deprimido pela atmosfera sombria do seminário. Por que será que ele está deprimido, né? Porque ele está agora num ambiente que talvez se alguém estivesse interessado realmente em fazer uma carreira eclesiástica estaria perfeito, né? Um ambiente de silêncio, de sombras, um ambiente de recolhimento, introversão, mas no entanto, o que é para uma pessoa ambiciosa um ambiente de esforço devocional verdadeiro? Não é uma outra definição de amolação infernal? Não é uma coisa chatérrima para alguém que quer ser, na verdade, que tem muita ambição, imaginar que agora passará por essa experiência de ascetismo, por exemplo, sob um abade jansenista, que é um homem sério, acabou de dizer para ele que não tenha demasiada sensibilidade perante as graças vãs da aparência. Não é isso? Muito bem. Então vamos ver o que acontece com o nosso herói Julian Sorel na abadia de Besançon, no seminário de Besançon. Capítulo 26. O mundo ou o que falta ao rico. Julian escolhe o abade Pirard para confessor, o que é visto como uma temeridade pelos colegas que teriam preferido o senhor Castanet, vice-diretor do seminário e chefe da disciplina. O padre Castanet é inimigo de Pirard, que é suspeito de jansenismo. Ele é jansenista, mas nessa época os jansenistas tinham sido proibidos. O Luís XIV, não precisou nem o Luís XVI, né? O Luís XIV havia perseguido, o convento de Port-Royal tinha sido destruído, e os jesuítas haviam manipulado o rei para acabar com os jansenistas. Então, os jansenistas eram, teoricamente, proscritos. Então, era uma espécie de seita secreta que queria recuperar a pureza do catolicismo, mas não podia dizer que era jansenista. Nessa época, não havia sido proibido. Tá? O diretor intercepta as cartas de amor enviadas de Dijon pela senhora de Renal a Julian. Por que ela mandou as cartas de amor de Dijon e não de Verrères? Para ninguém ficar sabendo que ela estava mandando cartas para um sujeito chamado Julian Sorel. Não é isso? Imagine o caso de vocês. Se vocês fossem amantes do Julian Sorel, vocês iriam mandar do correio local uma carta para o seu amante? Não, então você vai para uma outra cidade maior, né, e manda de lá. Não é isso? Tá? Não é mesmo? Então, tá certo, todos entenderam. Seu amigo Fouquet o visita e lhe conta que a senhora de Renal havia mergulhado na religião. Fica também sabendo que ela vem rezar frequentemente em Besançon. Opa, peraí. Então, né, não melhorou a vida do Julian Sorel naquele seminário chato? Então, muito bem, o que vai acontecer? Julian percebe que não compartilha os modos grosseiros de seus colegas de seminário, principalmente interessados nas refeições. A felicidade para esses seminaristas, como para os heróis dos romances de Voltaire, consiste sobretudo em almoçar sem. Em função da sua dedicação, é rejeitado, embora se esforce por fazer relações públicas com os colegas.
Um dia é encontrado pela polícia do padre Castaner, entre seus pertences, o bilhete que Amanda Binet lhe havia entregue no primeiro dia. Lembra da Amanda Binet? Aquela do boteco lá, que tinha vários namorados e tal? Tá. Após pequena investigação, Julian é inocentado e seu prestígio junto ao abade Pirard sobe. Capítulo 27. Primeira experiência da vida. As relações de Julian com seus colegas são cada vez piores, motivadas pelo contraste entre a nítida superioridade intelectual de Sorel e o primarismo da maioria deles. A capacidade superior de expressão de Julian é vista como um crime. Seus colegas resumem, numa só palavra, todo o horror que ele lhes inspira. Apelidaram-no Martinho Lutero. Sobretudo, diziam, por causa dessa lógica infernal de que se orgulha tanto. O jansenismo foi perseguido pela igreja porque ele parecia uma seita protestante. Tinha o mesmo procedimento da seita protestante. Então, chamar alguém de Martinho Lutero é chamado de jansenista, de certa maneira. Ele está aí dentro do seminário muito mal parado, porque ele não é daquele ambiente, que é um ambiente, na verdade, de formalismo. Ele também não quer ser padre, mas ele é, pelo menos, alguém que tem uma superioridade intelectual em relação aos outros que são grossíssimos, e que só estão interessados em comer as salsichas do almoço. No livro, a descrição do almoço é genial, sabe? Não deu para botar aqui, senão ia ficar enorme, né? Mas no livro é muito divertida a descrição das salsichas do almoço, que é tudo que interessa aos seus colegas. Estão entendendo a história, pessoal? Está claro? Então, continuamos. Capítulo 28. Uma procissão. Convocado pelo padre Chabernac, chefe do cerimonial da Catedral de Besançon e simpatizante do seminarista, a auxiliar na decoração da catedral para a festa de Corpus Christi, Julian sai-se muito bem e obtém reconhecimento pela sua coragem em arriscar a vida subindo em lugares inacessíveis e perigosos. No dia da procissão, numa parte deserta do edifício, enquanto o cortejo ganhava as ruas, Julian percebe na semi-escuridão da igreja duas mulheres rezando perto de um confessionário. Quando ele finalmente as decide abordar, uma delas dá um grito e desmaia. Era a senhora de Renal, cuja cabeça tendida a senhora de Ville apoia. Esta o reconhece e diz: "Vá embora, senhor, vá embora. Sobretudo que ela não o reveja, sua presença deve causar-lhe horror. Ela era tão feliz antes de conhecê-lo." Portanto, o encontro em Besançon não ocorreu lá muito brilhantemente, mas foi um encontro, né? Apesar de tudo, né? Capítulo 29, a primeira promoção. O abade Pirard, que a esta altura aprecia sinceramente Julian, concede-lhe por merecimento a função de explicador do Velho e do Novo Testamento. Julian começa a ter prestígio com certos colegas. Nos exames, no entanto, Julian cai na armadilha do vigário-geral de Frilet, inimigo do abade, que o induz a falar muito de Horácio e Virgílio, autores profanos. Julian recebe uma injusta nota baixa. O abade de Frilet, que é jesuíta, quer derrubar o abade Pirard, que é o abade que cuida do seminário. E ele fica sabendo que esse Julian é protegido do abade Pirard e faz então uma prova e induz o menino a uma armadilha, quer dizer, faz o menino falar de autores profanos para depois dizer nota 0, porque você não está aqui para ler autor profano, está aqui para ler autor religioso, seu idiota. Então pronto, foi o que fez o abade de Frilet, que é inimigo do abade Pirard, jansenistas contra, ou melhor, aí nesse caso invertido, né? Jesuítas contra jansenistas, e aí então o menino tira uma nota baixa. Muito bem. Surpreendentemente, no entanto, dias depois, Julian recebe uma carta de Paris com certa soma em dinheiro e a recomendação de continuar seus brilhantes estudos. A remessa havia sido feita pelo Marquês de La Mole, que... Lembro dele, pessoal? Era aquele que disse para vocês lembrarem que foi junto na comitiva do rei lá para Verrières. Então, esse Marquês manda ao Julian Sorel uma compensação financeira pela perseguição, porque ele é amigo do Pirard.
Não é isso? Podemos dizer que esse Juliano Sorrell não está recebendo oportunidades da vida? Não podemos dizer isso, né? De modo nenhum. Ele tem 20 anos, 19 anos. Vocês viram, né? Como que o Mollet ficou sabendo? O Pirrat contou. O Pirrat falou assim, olha, estão perseguindo aqui, porque na verdade a história é assim. O Pirrat manda, ele percebe que o Villers vai perseguir, então ele manda uma carta para o Lamolle, pedindo que o Lamolle intervenha para que ele possa ter uma paróquiazinha assim na periferia de Paris, entendeu? Ficar lá só com a sua igrejinha. E o Lamolle faz, porque todos esses poderes são interligados. O Lamolle consegue, e ele diz assim, olha, eu estou muito mal aqui, porque, veja, o meu melhor aluno acaba de ser perseguido aí pelo Fuller. Explica por quê, né, como é que o Julien tinha sido perseguido. E é por isso que o Lamotte manda o dinheiro para o menino. Tá? Ok? A remessa havia sido feita pelo Marquês, que teria sido informado do caso pelo abade Pirrat, que prestava serviços diplomáticos para o Marquês na região de Besançon, sobretudo numa disputa judicial envolvendo o vigário-geral Villers. Viu? Olha aí, tá? Por gratidão, o dignatário parisiense lhe havia oferecido uma paróquia tranquila na região de Paris. Pirrat redige sua carta de demissão e pede que Julian a entregue pessoalmente ao bispo. Sabendo da partida do abade, um homem pobre, Julian lhe oferece seus 600 francos. Que ele tinha recebido do senhor de Renard, como, lembra que ele foi contratado por 600 francos por ano. Aí quando ele saiu, a Madame de Renard convenceu o marido a dar o dinheiro todo do ano, embora ele não tivesse feito um ano. E esse dinheiro era todo o dinheiro que ele tinha, que eram os 600 francos que o prefeito havia pago a ele por influência da mulher. Claro, né? Não é isso? Ele oferece o dinheiro para o padre. Vocês não acham que esse Julien Sorrell tem méritos também? Já melhorou um pouquinho. Melhorou, né? Não é isso? Muito bem. Então, continuamos. Ele ficou sabendo que o Mollet... Lamolle. Muito bem. Vamos lá. No bispado de Besançon, Julian impressiona muito bem o bispo e recebe deste como presente as obras de Tácito. Que não é um escritor religioso, né? Tácito é um escritor profano. O abade Pirrat assume magnífica paróquia nos arredores de Paris. Capítulo 30, um ambicioso. Convidado para secretário particular do senhor de Lamolle, o abade Pirrat recusa e indica Julian para o cargo. Olha só, o mundo não ajuda esse menino. Quer dizer, ele agora, além de ter sido recompensado pela perseguição, alguma vez, Renato, te mandaram dinheiro quando você tirou nota baixa na prova? Alguém te mandou assim, um envelope cheio de dinheiro? Não? Tá vendo? Então a gente não tem essa experiência que teve o Julian Sorrell. Eu também não tinha um jogo político que esse moleque tem. Não sei, mas de certo modo o destino o ajuda. Porque agora ele vai virar secretário pessoal do Marquês de Lamolle, que é uma figuraça da política parisiense. Quer dizer, em um ano, menos de um ano, tudo isso não teve um ano ainda. Ele sai de um pobre coitado perseguido pelos irmãos, pelo pai, para ser o preceptor dos filhos do prefeito, ser amante da mulher do prefeito, ser convidado a ter uma sociedade numa firma, né, que estava tudo pronto para ele entrar, não era uma firma nova, já existia. Era só ir lá pegar o dinheiro no final do mês. E depois ele vai para o seminário, onde ele consegue fazer-se respeitar, e além de fazer-se respeitar, ele, quando é perseguido, é compensado economicamente, e agora vira secretário de uma figura importantíssima em Paris, tudo isso num período que nós não sabemos quanto é, mas alguma coisa como alguns meses. Não parece uma carreira extraordinária a desse menino? Pois não. Mas você pode incluir assim do militar, né? Do militar. E ele vai virar o Papa. Né? Bom. Isso provoca aí capitalismo daí. Não sei. Vamos deixar esse ponto para... Não, esse ponto é interessante, mas vamos deixar depois para discussão. Por enquanto, só entender o que está acontecendo, tá? Sem interpretação, só entender o que está acontecendo. Porque daí a gente vai construindo a concepção, a percepção da história. Então, por favor, Inês. Deixei no fundo do seminário um pobre rapaz que, se não me engano, será rudemente perseguido por lá. O senhor poderia fazer dele seu secretário
Ele tem energia, sem cabeça. Julian aceita, mas antes de partir para Paris, parte para Verrières para rever a senhora de Renal e o abade Chelan. Este, preocupadíssimo, o intima a não se despedir de mais ninguém. Já se despediu, meu filho? Pode ir embora agora. Você, pelo amor de Deus, não se despeça de mais ninguém por aqui. Tá? O velhinho, né? O abade Chelan, né? Imagina, né? Muito bem. Julian, no entanto, fingindo partir, volta à noite e sobe audaciosamente com uma escada até a janela do quarto da senhora de Renal. Inicialmente, ela o recebe com repulsa, mas depois, sucumbindo à paixão, se entrega e o convence a passar o dia todo escondido no seu quarto para poderem ter mais uma noite juntos. A escada é escondida e eles jantam juntos no dia seguinte. Durante o jantar, o senhor de Renal aparece inadvertidamente, entra no quarto, mas não vê Julian que se escondera. No guarda-roupa, provavelmente. Durante a noite, o marido interrompe o casal de novo. A escada usada por Julian havia sido descoberta e temia-se a presença de um ladrão na casa. Na confusão, Julian pula a janela e empreende fuga, acompanhado pelos cachorros que não o atacam. Porque ele é conhecido, né? Sobre sua cabeça zunem as balas disparadas pelos empregados. Esse é o ridículo da situação, o sujeito meio que carregando as calças, correndo, com aquela cachorrada correndo junto com ele, e aquelas balas todas unindo, e com isso acaba o primeiro livro, que é metade da obra, e com essa situação patética, nós interrompemos um pouquinho o nosso aqui, resumo para tomar um café. Está servindo ali fora, voltamos em 10 minutos. E aí, Kleber, como é que é, cara? Bola, tudo bem? E aí, Kleber, como é que tá, cara? Tem tempo, Não, agora não. Já acabou com isso? Você tá na base caverna também, não? Não, na base caverna é só o meu tio e o... Ah, Patrícia, aqui, ó. Oi, tudo bom? Oi, Patrícia, como vai você? Pô, não é possível, voltou mais bonita do que ela foi. Achei que era impossível. Tudo bem? Foi excelente? Nossa, adorei. É. Foi da metade, meia hora retornou. Tá bom, tá. Bom, tá bom? Como é que tá você? Prazer, tá bom? Prazer, tá? Essa menina ficou quanto tempo fora? 1 ano. 1 ano fora? Nos Estados Unidos. Voltou melhor. Holland, Michigan, lá pro norte. Você voltou melhor. Lá onde é bem frio. O mais acreditado. Você voltou melhor ou mais acreditado do mundo? Lá onde é realmente frio, né? Lá em neve aqui. E na beira do lago? Perto do E lago. aquele vento? Mas, Você não sabe que é aquele vento lá de Chicago, né? Perto ali. Costa. Fica no